A quarta e última parte da resolução do exercício, eu tenho uma dica matemática para vocês que é bem útil no campo da administração de empresas. A gente verificou nessa questão aqui a divisão de 720 por números naturais de 0 a 12. É bem frequente no campo da administração de empresas, principalmente na administração geral e administração de pessoal, a elaboração de escalas de trabalho de colaboradores que atuam em regime de plantão. Não muito raro, a gente observa algumas profissões que têm a escala de 12 por 36, que significa 12 horas trabalhadas para 36 horas descansadas. Geralmente na função de vigia, vigilante e aí boa parte dos profissionais de plantão da área de saúde, principalmente em quadro de emergência e urgência. Quando a gente vai dividir um número por 12, no caso aqui dessa questão, 720 horas, não nesse exemplo prático de dividir 720 horas entre uma equipe de 12 funcionários. Eu estou falando de multiplicação por 12. Ora, primeiro múltiplo de 12 é o zero. Mas a gente não trabalha com a situação de uma pessoa que trabalhou 0 horas. A gente não usa esse contexto. A gente tem um contexto de uma pessoa que trabalha 12 horas, de uma pessoa que trabalha 24 horas, que são 2 turnos de 12, de uma pessoa que trabalha 36 horas, que são 3 turnos de 12. Bem difícil de acontecer essa situação, até mesmo devido ao cansaço, porém, em algumas situações, eu já vi colegas do setor de resgate que vão para uma tarefa de resgate e praticamente não tem hora para voltar. Continuando a multiplicação por 12. 0, 12, 24, 36, 48, 60 e 72. Alguns alunos já sabem a tabuada do 12 de cabeça, percebem esse gatilho matemático de que 12 vezes 6 é igual a 72. E observa lá o número, 720, começa com qual número? 72. Se 12 vezes 6 é igual a 72, então 12 vezes 60 é igual a 720. Então fica só a dica dessa observação aqui, da multiplicação por 12. Também tem escalas de trabalho de 24 horas seguidas trabalhadas para 48 horas descansadas. Outra questão, pergunto, qual das alternativas tem dois divisores do número 210? É uma situação um pouquinho mais trabalhosa, não é difícil. Como calcular todos os divisores do número 210? Eu coloquei aqui 5 alternativas, cada uma delas com dois divisores, e vocês iam ter que assinalar a única que tinha dois divisores de 210. Eu fiquei bem feliz com a turma, porque 81,8% de vocês acertaram, mais de 4/5 da sala. E eu não tive tempo de explicar esse tipo de cálculo na sala de aula. Eu expliquei através do material didático, inclusive utilizei esse exemplo, talvez isso tenha facilitado os acertos, mas ainda assim eu fico feliz porque significa que, no mínimo, vocês prestaram atenção no material que eu tinha colocado na plataforma de apoio anterior que a gente estava utilizando. Determinar todos os divisores de 210. A regra formal na matemática para representar todos os divisores de um número natural é D maiúsculo, abre parênteses, a gente escreve o número natural, fecha parênteses, igual, abre chaves, coloca o divisor universal, que é o 1, ele divide qualquer número. Em seguida, a gente coloca todos os divisores em ordem crescente até chegar ao número que a gente fez o cálculo dos divisores. E fecha chaves. Eu tinha explicado no material de apoio como é que faz o cálculo dos divisores de um número. Vou ampliar aqui. Primeiro a gente começa com a fatoração em números primos.
que vem de preto aqui na tela. 210 é par, porque termina em 0, divide por 2. Resulta 105. 105 termina em 5. Alguns alunos no impulso vão dividir direto por 5, mas não, eu já disse, tem que verificar primeiro se é múltiplo de 3. Soma os dígitos. 1 mais 0 mais 5, 6. 6 é múltiplo de 3, logo 105 é divisível por 3. Então a gente vai dividi-lo primeiro por 3. 1 não pode dividir por 3, mas 10 a gente pode dividir por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do número 10? 3 vezes. Por isso que a gente coloca aqui esse 3. Esse 3 do 35 é porque o 3 cabe 3 vezes dentro do número 10. 3 vezes 3, 9. 9 para completar 10, falta uma unidade. Então, essa uma unidade a gente reserva junto com o último dígito aqui que a gente não colocou na conta, que é o 5. 1 e 5 formam o número 15. 15 dividido por 3, 5. Esse 5 a gente coloca bem aqui na resposta, do lado do 3 que a gente já tinha escrito antes. Portanto, a resposta de 105 dividido por 3 é 35. 35 resulta em 5. A gente tem que verificar primeiro se ele é múltiplo de 3. 3 mais 5, 8. Logo, não é múltiplo de 3, então agora sim a gente vai dividi-lo por 5. 35 dividido por 5 é igual a 7. 7 é um número primo, a gente só pode dividir por 1 e por ele mesmo, tem que dividir por 7 para achar o resultado 1. Acabou a fatoração do número 210, essa parte que está de cor preta, e a gente vai agora começar o cálculo dos divisores de um número de cor vermelha. O divisor universal de um número, lá em cima, o número 1, a gente escreve ele uma linha acima do início da fatoração, para facilitar o procedimento. Isso aí vocês vão fazer toda vez que eu solicitar o cálculo dos divisores de um número. 1 é o divisor universal, logo é com ele que a gente vai começar a conta. Observem o primeiro fator primo, 2. Como ele é primeiro a aparecer, a gente multiplica pelo divisor universal. 2 vezes 1, e a gente vai escrever a resposta logo à direita deste fator primo, que é esse outro 2 aqui que está escrito de vermelho. Passamos para o próximo fator primo, que no caso é o número 3. É a primeira vez que o número 3 aparece. Eu tenho que multiplicá-lo por todos os divisores que eu já calculei. 3 vezes 1, 3, eu registrei aqui de vermelho. 3 vezes 2, 6. Acabou a linha do 3. Eu vou para o próximo fator primo. 5. 5 é a primeira vez que aparece o número 5 nessa fatoração. Eu venho lá do começo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 7. Vai ficando um pouquinho mais difícil o procedimento à medida que o valor absoluto desses fatores vai aumentando. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 15, 105. 7 vezes 30, 210. Percebam que esse 210 eu coloquei em negrito, em destaque, é idêntico ao número que a gente começou a fatoração. Significa que a gente chegou no final do cálculo dos divisores. O menor divisor de um número é 1, que é o divisor universal. E o maior divisor de um número é o próprio número. Esse aqui é o padrão do cálculo. Lá em cima, com o destaque amarelo, é o padrão da resposta dos divisores de um número. E a última questão, de aspecto qualitativo, exige um pouco de raciocínio, mas não necessariamente cálculo. Os números 1, 4, 9, 16, 25 e 36 são números quadrados perfeitos. O que é um número quadrado perfeito? É um número que é resultado na multiplicação de um número natural por ele mesmo. Suas raízes são todas exatas. Logo, a gente já sabe, são números naturais, como eu acabei de explicar, e, respectivamente, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses números aqui, nessa ordem, são as raízes daqueles quadrados perfeitos que estão ali na primeira linha da questão. Podemos afirmar que a primeira alternativa
No conjunto dos números naturais, as raízes quadradas de números quadrados perfeitos também são divisores destes, com exceção do zero. Essa é a alternativa correta. Mais de 70% da sala acertou. Parabéns a vocês. Como assim? Prestem atenção bem aqui na explicação. No conjunto dos números naturais, as raízes quadradas de números quadrados perfeitos também são divisores destes. Ora, eu acabei de explicar lá no enunciado. Suas raízes são todas exatas. Então, um número quadrado perfeito dividido pela raiz dele vai dar um resultado exato, que é a própria raiz. 1 dividido por 1 é 1, 4 dividido por 2 é 2, 9 dividido por 3 é 3, 16 dividido por 4 é 4, 25 dividido por 5 é 5 e 36 dividido por 6 é 6. Todas essas divisões que eu acabei de citar não têm resultado como número fracionário, são números naturais. Então, essa é a alternativa correta. Inclusive aquele detalhe ali na última parte da frase, com exceção do zero. 0 vezes 0 é igual a 0. 0 elevado ao quadrado é igual a 0. Mas por que ele entra como exceção? O zero não pode ser divisor de outro número. Depois a gente observa mais à frente da disciplina a questão do processo da divisão por zero. Eu já afirmei que não há divisão por zero. Tem uma observação lógica no caso da elevação de 0 ao quadrado resultar em 0, que não está errado. Nada vezes nada resulta em nada, mas na hora de inverter o procedimento, raiz quadrada de 0, a gente não pode calcular da seguinte forma: 0 dividido por 0. Não é esse o raciocínio que vai ser utilizado nesse caso, de maneira intuitiva. A segunda alternativa, eu vou só explicar o descarte dela. No conjunto dos números naturais, as raízes quadradas de números quadrados perfeitos não são divisores destes, com exceção do zero. Ora, aqui está o descarte da questão, logo após a primeira vírgula. As raízes quadradas de números quadrados perfeitos não são divisores destes. A raiz quadrada de um número quadrado perfeito, ela é, sim, divisor do número. O 5 é a raiz do 25. E o 5 divide o 25 em 5 partes iguais. Resulta um número natural. A terceira alternativa, as raízes quadradas... Perdão, deixa eu arrastar aqui um pouquinho para a esquerda. As raízes quadradas são divisores de números quadrados perfeitos, pois aquelas sempre são menores que estes últimos. Até a palavra pois, aliás, até a palavra perfeitos, a raiz quadrada são divisores de números quadrados perfeitos, até aqui estaria tudo bem. Mas essa justificativa, pois aquelas sempre são menores que estes últimos, descarta a alternativa. Não é porque um valor é menor que outro, que aquele valor menor vai ser divisor deste maior. 13 é menor que 15, mas 13 não é divisor de 15. A última alternativa, deixa eu ver se eu consigo pegar o texto aqui na anterior. Não é possível verificar se o número quadrado perfeito tem divisores, apesar de sabermos suas raízes. Não é possível verificar se o número quadrado perfeito tem divisores. Isso aqui descarta a última alternativa. É possível sim verificar se o número quadrado perfeito tem divisores através do processo que eu expliquei, o cálculo dos divisores de um número. Então, finaliza aqui a correção da atividade. Agradeço a atenção de todos vocês. Quaisquer dúvidas, vocês podem me perguntar lá no grupo do WhatsApp para agilizar a resposta, ou então no chat que eu vou abrir na plataforma virtual. Tenham um ótimo final de semana.